Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Ei, já, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aqui. Eu sou sempre igual o Tim Maia, né? Mas só naquela questão do retorno. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está ao vivo. Muito bom dia, boa madrugada para você que vai assistir a gente no podcast em qualquer horário ou no nosso canal do YouTube. Nosso programa A Hora do Rush, mais uma vez, com os nossos parceiros, Milton e também o Patrick, já estão por aqui. E hoje, dois convidados. Você sabe que o convidado não vem aqui para ser entrevistado, ele vem para ser co-apresentador. E uma figura queridíssima no Alto Solimões, pelo menos eu sou testemunha no Amazonas inteiro, mas especialmente lá no nosso Alto Solimões. Vamos já apresentá-los, que hoje nós vamos fazer uma passagem de cetro aqui, hein? Pode ter certeza, essa história eu vou confirmar hoje aqui há muito tempo. Meu bom amigo Milton, eu vou hoje direto pro Patrick. Por favor. Ou vou para você e depois o Patrick anuncia os convidados. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu querido. Tudo bem. Patrick. E aí, tudo bem? Vamos lá, colega. Olha, pessoal, hoje nós estamos recebendo duas figuras que são exemplos de que se você fizer uma política correta, você nem se preocupa em correr atrás de voto. Um deles é novo nessa área, é o Jorge Lins, médico conceituado, já fez uma participação na política há pouco tempo, mas que agora está colocando o nome dele, pelo menos é a informação que eu tive, ele vai confirmar ou não. Estraga a surpresa. Vai confirmar ou não. Quem é? Jorge Lins, médico, tem um currículo considerável e também agora, mais uma vez, chega com a sociedade e diz assim, estou aqui. Esse é o primeiro, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem, Patrick, está tudo sob controle. O outro eu vou precisar de 5 dias para falar do currículo dele, porque é um cara, como ainda há pouco disse o próprio titular do programa, que é o Pitanga, ele é querido em todo o Amazonas. Nunca vi esse homem brigar. Vou ler aqui algumas coisas. Deputado Belarmino Lins de Albuquerque, advogado de profissão, natural de Fonte Boa, casado, pai de 6 filhos, já ocupou inúmeras funções importantes no nosso estado ao longo da sua vida pública. Vou citar aqui algumas delas. Foi diretor da COSAMA, superintendente do IAPAS. Ainda tem o IAPAS, gente? Hoje é o INSS. É o atual INSS, né? O IAPAS. Acho que ele não era nascido, não. Diretor administrativo e financeiro e presidente do IPASEA. Presidiu também a Assembleia Legislativa do Estado. Como deputado, ocupou inúmeras comissões, todas elas importantes, ora presidindo, ora como membro, inclusive as mais importantes comissões da Assembleia Legislativa, como a de Constituição, Justiça e Redação. Esse homem também, que está aqui conosco, ele já participou como membro do Bloco Parlamentar Brasileiro da União de Parlamentares do Mercosul, Mercado do Cone Sul. Você vê por aí a importância também desta pessoa. É um dos poucos políticos do Amazonas que sempre está no interior do estado, independente de ano de eleição. Praticamente todo final de semana, de janeiro a janeiro, ele está lá. Ora participando de festa, ora participando de reuniões, mas ele está lá. É na cheia, ele já está lá. Ele é íntimo da população. É na seca, esse homem também está por lá. Por que a gente está falando isso? Porque eu vejo muito político só indo visitar o povo em época de eleição. Apertar a mão da população ali em época de eleição. Esse senhor não. Esse senhor ele está lá o tempo todo. É difícil você encontrá-lo no final de semana em Manaus. Precisa ver como ele é um pé de valsa, viu? É difícil você encontrá-lo final de semana em Manaus, porque ele está por lá. Alguns outros políticos estão no shopping, né? Final de semana. Lindo pra cara de vocês, né? Então esse é o homem que a gente faz o convite para você acompanhar tudo isso, a partir de agora, e conhecer um pouco mais dessa figura, desse amazonense que está aí no 8º mandato como deputado. E agora é contigo. Belarmino Lins, seja bem-vindo. Vamos com... Muito obrigado pelo convite, Renato Pitanga, popularmente conhecido na Tríplice Fronteira como Pitanga, das comunicações de massa. É uma satisfação estar aqui na hora do Rush e na Rádio Cavoque, falando com o povo.
falando com aqueles que realmente se comunicam e interagem conosco em todos os momentos da vida. E é uma satisfação estar nesse bate-papo, primeiro também com o Júnior, companheiro, eu não diria velho, porque Milton velho é o Cordeiro, mundo, né? mas um companheiro de longas datas. O Patrick, eu me lembro, eu era muito jovem, o Patrick fez a minha primeira entrevista, eu achei que tinha sido um sucesso. E foi. Depois nós participamos da Roda Viva também. Enfim, tem uma história toda. O Patrick já tem uma boa história no rádio. E por último, eu quero me dirigir ao meu filho do coração, Dr. George Lins, que me convidou para vir aqui com vocês tinham feito o convite. Eu, como pai, não posso, não devo, não quero e não haverei de recusar um chamamento de um filho em qualquer circunstância das suas vidas. É por isso que estou aqui, Jorge, porque juntos haveremos de navegar e singar os rios do Amazonas para você ser o que nós sonhamos e que o povo aceita. Uma das últimas conversas que nós tivemos pessoalmente, e eu perguntando do Belão, eu vou tratá-lo assim, porque além da autoridade, além de todo esse histórico que o Patrick falou, nós somos amigos há muitos anos. Com certeza. Né? E eu não conhecia pessoalmente, já ouvia falar e acompanhei o trabalho. Ele esteve como candidato a vice do Ricardo na última eleição, né? E falando sobre isso, eu dizendo assim, desde o ano retrasado, ele já vinha me dizer, não, eu acho que está na hora, eu vou aproveitar, eu já estou com 7 pontos alguma coisa, né? Aí eu disse, eu acho que está na hora de abrir o espaço para o meu filho, que ele está aguardando, mas lá vem o confronto entre pai e filho. Aí eu disse assim para ele, quero saber, porque eu quero acompanhar, principalmente, ele tem no Juruá, é importante eu fazer esse detalhe, lá por Caruaru, onde eu também tenho uma rádio lá, a participação lá. Ele está no Alto Solimões, ele está no Médio Amazonas, no Baixo Amazonas, mas principalmente, me perdoe as outras localidades, mas eu sou testemunho de como ele é íntimo lá na região do Alto Solimões. Primeiro que é oriundo de Fonte Boa, terra inclusive da minha mãe, e lá no Alto Solimões ele conhece as pessoas pelo primeiro nome, não é? E chega lá, tem uma festa, ele vai lá, puxa lá uma pessoa para dançar, e isso é frequente, a cada 2, 3 meses, durante os 4 anos, ele está sempre por lá. E isso é uma característica dele, do irmão mais velho, aliás, do mais antigo, que não, o Átila não é mais velho, mas é o mais antigo da política, né? Mas dizem que a mentira repetida acaba virando verdade. O Átila é mais velho do que eu. Na política, ele é mais antigo. Então eu só fiz essa apresentação desta forma para criar o clima que nós gostamos aqui. Eu já disse, o mais formal aqui na questão jornalística é o nosso amigo Patrick. Foi talhado pelo não menos que Dr. Milton Cordeiro e Felipe Dal, que o fizeram assim, dessa maneira. Ele gosta, ele é bom para fazer aquele estilo da entrevista da semana. O Patrick quer fazer pergunta. Mas eu estou aqui só para ouvir a conversa do Belão, as histórias dele. E eu para fazer esse meio de campo. E ouvir também o nosso Jorge, que vai aqui. Então é o seguinte, antes, deixa eu tenho que passar aquelas informações iniciais que eu vou deixar para o final do primeiro bloco, que é a previsão da meteorologia e tal, as informações é sempre muito bom, né? Patrick, como você fez os contatos e trouxe aqui, eu gostaria que você... Não, primeira pergunta que eu estou devendo para o público, que eu já vim anunciando aqui, né? E eu gostaria de fazer. Você vai passar hoje esse cetro aqui no nosso programa e dizer se vai apoiar, vai levar esse moço aqui pelas estradas e pelos rios, pelas curvas dos rios da Amazônia, ali apresentando como você fez, por onde andou esses anos todos? Com certeza, neste programa de grande audiência, eu posso dar mais um pontapé da trajetória que nós idealizamos, trabalhamos, planejamos, para que não haja descontinuidade de um trabalho político. E para que não haja essa descontinuidade, a minha esposa teve 6 filhos, uma mulher e 5 homens. É o único que demonstra interesse, vocação, interesse, paixão, vontade, decisão de ingressar na trilha da política no nosso estado. Médico de formação, 14 anos de formado, especializado em São Paulo,
Urologista, né? Urologista. Primeiro cirurgia robótica que o Amazonas recebeu foi ele, depois de um treinamento de uns... Olha a cara do pai orgulhoso ali. Olha, que legal, depois de uma especialização em São Paulo, foi o primeiro amazonense voltar suas atividades para o seu estado, para o seu povo, na condição de profissional em cirurgia robótica, que é uma outra tecnologia, uma coisa fantástica. plataforma robótica, que se Deus quiser o Amazonas conquistará essa plataforma ainda em 2022. Mas o Jorge, por excelência, é um jovem vocacionado à política. Escapa os olhos na comunicação, na expressão, na aproximação, na interagir com o povo, mas, sobretudo, o respeito pela pessoa como profissional e como cidadão. Teve boa escola. E aí, Pitanga, está lapidado. É só colocá-los à disposição do povo amazonense como pré-candidato a deputado estadual, para que não haja uma descontinuidade do trabalho Sim. de 8 mandatos do deputado Belarmino, pai do George, um parlamentar, 3 vezes presidente da Assembleia, o condutor das reformas estruturantes da Assembleia, Sim. aspecto físico e de recursos humanos. E chamado carinhosamente por até parceiros, colegas, deputados desse período todo, como nosso eterno presidente, que me perdoe, Roberto Cidade e outros aí, mas é assim que o tratam, o nosso eterno presidente. E uma marca, né? Uma marca do parlamento amazonense, o nosso trabalho de mudanças estruturantes no governo do doutor Eduardo Braga, 6 vezes presidente, quer dizer, 6 anos presidente, e temos a consciência de que nós cumprimos o nosso dever, a nossa obrigação, com lealdade, com disciplina e com liderança, sem se afastar dos princípios de companheirismo com os colegas. Por isso que até hoje eu resisto às tempestades e o povo está sempre ancorando comigo nas barrancas. 8 mandatos não é fácil, não. Solimões. 8 mandatos, são 8 vestibulares, né? Patrick, 8 vestibulares. São 8 vestibulares. Dizem, Patrick, só para um complemento e te deixar à vontade, dizem que a primeira eleição é muito difícil, mas a reeleição é pior. Agora, 8 vezes reeleito, isso já... Imagina 8 vezes, né? Bom, deputado, eu vi o senhor falar ainda há pouco, e o senhor falar, eu acho que até com a lágrima nos olhos, quando o senhor dirigiu-se ao seu filho. Marejado os olhos, hein? Eu vi, eu percebi isso aí. O senhor falando como que, não vou dizer entregando um bastão, não é isso. Mas dizendo que o senhor, como o filho que conhece o filho que tem, ele como um filho que conhece o pai que tem, a responsabilidade do pai que tem. Eu vi o senhor fazendo uma declaração, mais de que um pai para o filho, mas uma declaração de amor. Eu vi isso daí. Por isso que eu vou pedir licença ao senhor, que o Pitanga já fez a primeira pergunta ao senhor, e fazer a pergunta para ele agora. E essa pergunta que eu faço ao senhor, Jorge Lins, médico, como seu pai falou, um jovem, como todos os jovens, já olhando essa tecnologia toda nessa parte da sua profissão. Bem, com o histórico que tem político na tua família, teu pai dizendo dos seus filhos, você é o que mais se aproxima dessa parte política e coloca o teu nome. O que tu esperas da população? E o que a população espera de você? Bom, primeiramente, então, boa tarde, Patrick. Boa tarde aqui, Milton Júnior, o Pitanga, que está aqui apresentando. E dizer para vocês, claro, cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui no programa Hora do Rush, aqui na rádio, transmitida pela Rádio Cavoc. E dizer que é um prazer enorme poder estar aqui participando com vocês. E, claro, na companhia do meu pai, que é minha referência de homem público. E, claro, pai é pai, né? A gente segue, graças a Deus, nós tivemos uma boa formação baseada em princípios e valores morais, eu e os meus irmãos que carregamos em todos os momentos, em todas as situações da vida. Com relação à sua pergunta, na minha opinião muito oportuna, que é bom a gente sempre estar falando e colocando as nossas boas intenções, porque quando nós, né, um homem de uma forma geral, ele se propõe a entrar na vida pública para ajudar o povo, para beneficiar, ele tem que primeiro entender o tamanho da responsabilidade que isso representa.
Porque, infelizmente, muitos daqueles que investem numa função pública como um candidato, às vezes fazem isso como uma aventura. E graças a Deus, eu posso dizer a vocês que o que a população pode esperar de mim, se assim Deus me permitir eu chegar lá, né, assumir uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, é um parlamentar com responsabilidade e com a ideia de que eu tenho que dar minha contribuição e ajudar e continuar o legado que o deputado Belão vem deixando ao longo de quase 32 anos. Mas o deputado Belão, ele numa canoa com remo e com a cara dele vendada, ele chega em qualquer município. Você já conhece os municípios do estado? Já anda nos municípios do estado? Já tive a oportunidade de estar em vários municípios. Inclusive, desde 2018, eu já venho desenvolvendo uma atividade como médico em vários municípios, realizando mutirões de saúde, ajudando o povo interiorano, até para que eu pudesse entender, Patrick, Milton Júnior e Pitanga, entender um pouco a realidade do nosso estado. Porque é complicado você se colocar à prova, se colocar ali diante da população como um candidato, se você não tem juízo de causa, se você não conhece a realidade dura que é, em especial o povo do interior, que passa por inúmeras dificuldades em várias situações, em vários setores. E de 2018 para cá eu venho conhecendo vários municípios. Aqui eu posso listar para você, municípios do Alto Solimões, já tive em Tabatinga, Benjamin Constant, já tive também em Quari, municípios do Médio Solimões, municípios do Baixo Amazonas. Já foi em Fonte Boa, meu moço? Já fui em Fonte Boa, já fui em Carauari, na cara do Juruá, já conheço todos os municípios ali. Juruá, Carauari, Itamaraty, Envira, Ipixuna, Envira, Irunepé, Ipixuna e Guajará, subindo o rio. E ali também municípios do Madeira, Novo Ariponã, Nova Olinda do Norte, Borba, enfim, já tive oportunidade de estar em vários municípios. E graças a Deus, para mim é um prazer enorme poder conhecer o meu estado, porque eu acho que todo amazonense tinha que ter essa ideia de visitar, de conhecer, principalmente aqueles que querem investir na carreira de política, né, de homens públicos. Bom, que idade você tem? Eu tenho 39 anos. Caramba, é mais novo que eu, né? Vou fazer 40 agora. E qual a surpresa, Patrick? A surpresa é que é um homem que já anda muito no interior, conversa com a população, entende a dor, não só física, como médico, mas aquela outra dor que a população sente, que é a fome, que é a falta de emprego, são problemas que a gente observa muito. Eu penso que, veja só, quando nós conversamos, eu não me lembro exatamente, mas eu estava com o Davi Bebegui, que é nosso amigo lá, prefeito de Benjamin Constant, e ele me dizia, tem mais de 2 anos, foi antes da pandemia, você já estava falando que na próxima eleição, provavelmente, aí passou uns meses, ele chega assim e diz assim, se Deus me mantiver como eu estou agora, eu acho que eu vou mais uma vez. Aí passava mais um mês, ele dizia assim, rapaz, eu vou passar para o meu filho, tá? Mas não era questão do que está um homem saudável, apesar de 7 pontos qualquer coisa, né? 7,6. 7,6? Só revelar assim, né? Mas ele disse, e eu penso que é complicado, né? É uma vida, 8 mandatos, só nessa parte, porque a política não foi só os 8 mandatos. Antes você tinha assumido cargos políticos, porque são cargos indicados, e a família sempre esteve nessa vertente, e aí você disse assim, o Patrick tinha feito uma observação, e o Jorge é novo na política, não foi? Está entrando... Isso aí tem 39 anos de política, no mínimo. Tá complicado essa já está dando a saudade? Não. Está bem resolvido isso? Eu tenho certeza que essa transição, ela será de forma pacífica e vitoriosa. Por quê? Eu me preparei, do ponto de vista psicológico, convencido de que já dei minha contribuição ao Amazonas, como parlamentar, ciente de que eu já fiz o melhor que foi da minha parte. Se não fiz mais, porque não foi permitido. E não me arrependo. Deixei de fazer isso ou aquilo. Não. Tudo que me foi possível fazer, eu fiz com o carinho, com a responsabilidade de dispor da procuração em branco de milhares de amazonenses que a cada 4 anos renovam as suas esperanças com o deputado Belão para ele ser uma voz daqueles que não têm voz no interior do Amazonas. Eu sou, por convicção, um parlamentar municipalista. E aí tem um segredo, mas deputado, só de repente surpreende nas urnas? Não surpreendo.
que o trabalho possível fala mais forte, mais alto. Passamos os 4 anos trabalhando, eu e o deputado Watson. O deputado Watson, quinta-feira, veio de Brasília para Manaus. Era todo fim de Viaja semana para algum sexta, lugar. sábado, domingo, Impressionante. retornamos. Para Brasília, eu fico com minha família aqui. A minha esposa, com os 6 filhos, o Jorge tinha 7 anos quando eu ingressei na política. 6 para 7 anos. Né? A minha esposa exerceu o papel de mãe e de pai. Porque isso não é de agora, não. Desde quando nós fazemos política, que a gente, os fins de semana, a gente vai interagir com o povo, levar uma palavra de esperança, uma presença confortante. Isso aí em todo o Estado. O deputado Belarmino e o deputado Watson são votados em todos os municípios brasileiros. E aquela empatia com a população. É aí que eu quero chegar, deputado Belão. Como é que o senhor define, o senhor, com toda essa experiência política, define o eleitor, define a eleitora do nosso Amazonas? Eu não estou falando só da capital, estou falando do eleitor no geral. Aquele eleitor que o senhor chega no interior e lhe abraça. Eu não sei se algum eleitor já xingou o senhor, mas o senhor tem a oportunidade de explicar aqui, mas o senhor deve ter na sua mente uma espécie de raio-x do eleitorado amazonense. Qual é, na sua opinião, como é o eleitor ou a eleitora do nosso estado? Olha, eu diria para você, particularmente com quem eu tenho uma convivência maior, da generosidade, da compreensão, da gratidão do eleitor interiorano. Não que na Grande Manaus desmereça, é porque nós voltamos à nossa atividade política, eu e o deputado Watson, com a opção de nos dedicar ao interior. Por quê? Porque para trabalhar a Grande Manaus tem inúmeros parlamentares. Mas para olhar com um olhar diferente para o interior, ter a ousadia e o desafio de enfrentar as intempéries para ir no interior, viajando de canoa, voadeira, de motor, ou de avião, ou monomotor, são poucos que têm essa disposição. Anfíbios. Anfíbios? Mas isso é de algum pouco tempo para cá, né? Um anfíbio. Mas era aquele monomotorzinho aí. Sim, mas o anfíbio eu vejo todo o perigo, porque pousa em água. E aí, são raros aqueles que se predispõem a esse enfrentamento. E nós o fazemos quando, adentro na aeronave, a primeira coisa que eu faço, que Deus nos proteja a nossa caminhada de ida e de volta para a nossa família. E graças a Deus a gente tem feito ao longo de o Átila 11 mandatos, 44 anos, e eu, antes de ingressar, eu era o principal cabo eleitoral da família do Átila, porque o Átila sempre teve o deputado Belão e o nosso querido deputado, foi deputado José Lins, em memória, também acompanhava. Mas eu sempre fui um companheiro permanente do Átila, mesmo não sendo deputado, antes de ser deputado. Depois, fizemos uma dupla, antes, durante e depois das eleições. Não tem tempo ruim para nós. O eleitor da capital tem um estilo, o eleitor do interior tem outro, seria isso? Aquelas amizades, aquelas pessoas que nos têm conceito, que têm confiança, coloque o seu voto, porque, na verdade, nós não fazemos campanha na Grande Manaus. Nós não fazemos. São votos de amigos, de parentes de amigos, familiares, que torcem pelo nosso sucesso e aumenta a nossa votação. Belão, me permita fazer um parênteses. Eu sou muito grato por essa contribuição que sempre vai... Para ilustrar o que você está falando aí, mesmo no período de campanha, o que eu observo, viu, Milton, olha, é um fenômeno. Ele não deixa de fazer o que ele faz durante os 4 anos. Não há viagens, a intensidade das viagens, nada no período da eleição. Porque aquilo que se faz aos 4 anos, estou falando como um cara, eu já viajei muitas vezes com eles para o interior, já voltei, já vim muitas vezes, e eles fazem exatamente aquilo que faz durante 4 anos, fica uma campanha fácil. Porque já tem essa rotina de chegar. Vai 2, 3, 4 vezes por ano na região do Alto Solimões, creio que nas outras regiões da mesma forma. Não é isso que Exatamente. Fica uma campanha fácil. Entende? É uma pavimentação ao longo de anos e não só naquele momento eleitoral. Se o senhor me permite, Veja a responsabilidade, o Jorge Lins, eu noto também quando teu pai está falando, tu está ali como se fosse um aluno, aprendendo e observando e concordando. Mas, ainda há pouco tu citaste os municípios que tu já foste, eu anotei aqui, e nós temos, porque a gente vê,
inúmeros problemas no interior, meu amigo. São problemas de toda ordem. É o tráfico que está comandando, é a falta de hospitais. Às vezes tem um hospital num município que atende outros 2 ou 3. Aqui em Manaus está bem servido. Médicos que faltam, e tu és médico, tu és dessa área. Eu gostaria não, te pergunto, se tu estás ciente dos principais problemas do nosso povo, esse povo do interior sofrido que teu pai conhece tão bem. Com certeza, Patrick. O que acontece? É claro que como médico, eu sempre vou ter um olhar mais focado para a saúde, por uma questão natural mesmo. Até porque também as minhas incursões no interior, na sua grande maioria, com exceção das que eu tenho feito na companhia do meu pai e do meu tio, deputado Átila, são na sua quase que totalidade para fazer ações de saúde. E, de fato, a saúde no interior, primeiro porque nós estamos falando de um estado de dimensões continentais onde há uma dificuldade tremenda para a logística, quando um cidadão ou cidadã lá no município de Carabari, por exemplo, precisa ter um tratamento de saúde feito aqui em Manaus. Você imagina a distância e o estresse que esse paciente passa ao ter que sair da sua zona de conforto, no conforto do seu lar, com seus familiares, e ter que vir para Manaus, ficar de favor na casa de terceiros. Muitas vezes isso acaba sendo muito oneroso para a prefeitura, porque a prefeitura precisa dar uma ajuda de custo. E aí você chega aqui em Manaus, tem a questão do CISREG, o paciente fica 6 meses para conseguir uma consulta. Isso aí sendo otimista. Para fazer uma cirurgia, então, 1 ano, 2 anos, eu já vi casos de 5 anos de pacientes que estão aguardando fazer uma cirurgia de vesícula. Né? Então, a saúde, eu sempre falo, sem saúde a gente não faz, a gente não produz. O trabalhador, o agricultor familiar não consegue plantar, não consegue colher para obter o sustento da sua família, vender a sua produção. O piscicultor da mesma forma, enfim, outros segmentos. Então a saúde, de forma direta ou indiretamente, vai afetar nos outros segmentos. E, de fato, o que a gente observa? O interior, pelo menos os que eu tive a oportunidade de conhecer, todos os que eu fui têm hospital, mas tem as suas dificuldades. Você não consegue atender alta complexidade, nem média nem alta, e quando dá, consegue atender média complexidade. Então fica muito difícil. Então você vê que há um certo desamparo nessa questão. E aí eu estava apontando a questão da logística. Então, o que eu tenho vivenciado na minha experiência como médico que percorre o interior? Que quando você oportuniza aquele cidadão ou cidadã a fazer uma cirurgia no seu município de origem, você está levando qualidade de vida e levando também um tratamento digno para aquelas pessoas, porque elas merecem isso. Tá certo? Então, você está oportunizando uma cirurgia sendo feita lá no município dela, ela recebe alta, vai para o conforto do lar, não tem esse estresse de ter que vir para Manaus nessa longa espera. Então, eu sou uma pessoa que defendo, por conta dessa experiência que eu tenho vivenciado, junto com os meus irmãos que são médicos cirurgiões também, que essa interiorização da medicina especializada é um projeto que vale a pena os políticos pensarem, amadurecerem e colocarem em prática. E eu, se Deus quiser, vou ser um defensor muito ligado a essa questão, porque a saúde é importante. Enfim, eu acho que basicamente a saúde é uma coisa que eu tenho vivenciado muito. Claro que tem outros problemas, questão de geração de emprego e renda, aí a gente entra numa outra seara que é a questão. Doutor Jorge, vamos já voltar, porque Perfeito. Nós vamos fazer esse intervalo. Eu queria registrar a presença, e sempre chega nesse horário, e é sempre bem-vindo, de um dos diretores do Sistema de Comunicação CAVOC, o doutor Luiz Mário, que está presente aqui. Mas nós vamos fazer o intervalo da Ave Maria, que já passou meia hora, gente. Tá? Esse é uma tradição que nós trouxemos e foi muito aceito. Foi aceito pela diretoria, que é de 6 horas da tarde a gente toca a Ave Maria e tal, né? Isso vai muito bem. Vamos fazer esse primeiro intervalo. E voltamos já, porque na rádio vai tocar Ave Maria, aqui também. Selecionar aquelas imagens. Vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Entrou agora nesse sistema, está ouvindo ao vivo. Nós estamos hoje com os co-apresentadores, que aqui já disse, não são entrevistados, são co-apresentadores, são os apresentadores convidados do dia, que aqui é a hora do rush. A coisa aqui não é séria, tá? Quem faz sério é o Patrick, é Milton Júnior, doutor Lima. Eu não, minha parada é outra, né? E para você que entrou agora no sistema, ou que está assistindo qualquer hora da madrugada através dos nossos canais, nós temos canal no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos na rádio e no site, né? Bom, eu vou passar algumas informações, a previsão da meteorologia para amanhã, com informações do clima-tempo. Daniele passou para mim agorinha, né?
nós teremos... O dia amanhã será muito parecido com o de hoje, né? Vai começar um céu claro, depois nublado, a passamento nublado, sujeito a chuvas a qualquer momento. Aí tem que fazer, Milton, olha. Tá? Aí nós teremos amanhã previsto 9 milímetros de chuva, não é grande coisa. Hoje, por exemplo, ontem foi 25, né, até o meio-dia, hoje estava previsto 15, acabou não acontecendo. É que acontece muitas vezes nos arredores, e a gente não consegue alcançar. Os ventos, aviso aos navegantes, vêm amanhã do leste, em média 6 km. Os ventos quase sempre vêm do leste, né? Às vezes sudeste, às vezes nordeste, mas ele vem em média 6 km por hora. E a umidade relativa do ar, 94%. Significa que esses 31 graus aí que vai ser de máximo amanhã, na hora que o sol estiver aberto e essa umidade tiver 97%, a sensação vai ser de quase 40%. É a informação que nós temos da previsão com informação do clima-tempo. Bom, eu estava conversando aqui à mesa enquanto nós honrávamos o horário da Ave Maria e estávamos falando das histórias boas, né? Algumas delas, nosso bom doutor já deve ter ouvido, porque o Belão é uma festa quando chega. Ele e o Átila já é mais sério ali, mas o Belão, ele é querido, as pessoas têm intimidade, eu vi isso muitas vezes, né? Essa forma, até pelo nome de chamar Belão, né, que é o Belramino Nunes. E aí ele tem muitas histórias. Por exemplo, de Benjamin Constant, se a mesa me permitir, eu gostaria que ele contasse uma coisa interessante lá de Benjamin Constant. Um fato, já lembrou de uma fruta de 4 anos, né, Belão? Mas o que você lembra de Benjamin Constant? Lembro de festas que ele chega na festa e ele vai dançar, cara, e gosta de dançar. Não é verdade? Diz aí pro pessoal para saber como é gostosa também a vida. Tá? Com certeza. Benjamin Constant tem uma história. Eu lembro-me, eu era criança e meu pai, viajante, ele já visitava Benjamin Constant. De Fonte Boa ele ia até Benjamin fazer comércio. Então tem coisas memoráveis, né? Que fica marcado na lembrança. E naquela época era Benjamin Tabatinga, era só uma coisa, só Benjamin, né? E a Talá também. Depois foi desmembrado, depois né? dividido. Então tem essa lembrança que está arraigada nos nossos sentimentos. Nosso pai viajava para lá, o meu avô por parte de mãe. Então era a continuação. O Alto Solimões é uma coisa mágica, né? Fonte Boa é o que limita. É o primeiro município do Alto Solimões, até Atalaia, são 9 municípios. Fonte Boa, Jutaí, Tocantins, Amaturá, São Paulo de Vez, Santo Antônio de Sá, Benjamin, Atalaia e Tabatinga. 9 municípios. E constitui o Alto Solimões. Das águas barrentas que se confundem com as águas do Madeira, do Puru, do Juruá, só não do Rio Negro. As águas são negras, né? E do Rio Negro. O doutor Jorge estava dizendo então, agora. Antes, isso é uma coisa muito mágica, né? A gente conheceu o estado todo. Eu conheço os 62 municípios, como Manaus. E tenho votos em todos os 62 Vou municípios. repetir. Mas não é muita só gente ele conhece pelo primeiro nome. Muita gente. E às vezes até eu me pergunto por que me denominaram de Belão? É o aumentativo de Belo? Ou é uma maneira carinhosa de me chamar? Belarmino. Eu acho que é mais fico questão nessa da intimidade, dubiedade. né? Nessa Explica dubiedade. aí, Belão é o quê? De belo bonitão? Aumentativo, O que é é? aumentativo de Belo, é Belão, né? É. Mas pode ser também. O senhor não sabe? Bonito. Não, as mulheres dizem que é porque eu sou simpático. As mulheres dizem isso, As deputado? mulheres dizem isso. E o que a sua de maneira mulher muito diz, deputado? enfática. Respeitosa e enfática. Ah, sim. Eu tocando nesse assunto, seu filho é bonitão, né? É jovem aí, bonitão. Tá casado já? Você é casado. Filhos? Já. 2 filhos. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você, dentro daquela história que ainda há pouco o chefe da bancada aí colocou. E a pergunta é: muitos médicos costumam doar seu tempo e seu conhecimento para ajudar gratuitamente pessoas. Não são muitos. Eu digo isso, não são muitos, porque eu não vejo muitos fazerem. O senhor doa parte do seu tempo para gratuitamente ajudar pessoas no estado que tem muitos problemas com a saúde?
Com certeza. Nós sempre tivemos na família, né, a minha mãe, meu pai, e a gente sempre foi muito envolvido nessa questão das ações filantrópicas, né? Então, a gente sempre ajuda. Minha mãe faz parte de grupos de evangelização de criança, e onde a gente realmente está ali em contato com as pessoas mais necessitadas, de baixa renda. Então, nessa situação eu e meus irmãos já fizemos muitos atendimentos médicos para essas pessoas, para ajudar. Fazendo? Continuamos a fazer. E olhando para aquele homem lá que é teu pai, hoje sem cabelo, você ainda tem, acha que vai ficar igual ele? Não, eu não acredito não. Já Mas, quase Átila 40 dizer anos. que quando o Átila começou a fazer política, eu tinha cabelo. Então ele se autorresponsabiliza como eu perdi os cabelos fazendo campanha para ele, né? Então, E eu te conheci com a cabeleira maior do que a dele. Aí ele retoca dizendo, mas as mulheres preferem os carecas, né? Aí eu me sinto confortável. Aqui tem um programa do Careca, né? Aqui, né? Tem. Aqui tem um programa do Então Careca. vai estrear. Vai estrear o Vai programa. estrear. Eu Vai quero saber estrear. que é o filho do Luiz Mar. O programa, o nome é Tô Careca de Saber. É isso aí. Abraço, Luiz Augusto. Bom, deixa eu fazer uma colocação aqui. As pessoas às vezes dizem, os caras, os deputados, esse aqui já disse, ele vai só em Benjamília 4, 5 vezes por ano. E não só nas festas. E depois, quando tem uma festa, por exemplo, em Tabatinga, ele não deixa de ir em Benjamin Constant. Festa em janeiro, lá do Padroeiro de Atalaia do Norte, também não deixa de ir em Benjamin. E assim nas outras regiões, as cidades polos, fica... Mas nós sabemos que tem político que só vai de 4 em 4 anos. E como é o nome da fruta lá? Caramuri. Só dá de 4 em 4 anos lá no Alto Solimões, né? Você estava falando agora da dificuldade que tem o paciente. Você imagina, o cara tem que ir mesmo de avião. O governo, lá naquela época, o amazoniano comprou o King Air, a justificativa, e é verdade. Você imagina que no Rio Juruá, ela não sabe disso, nós... Todas as vezes, do primeiro governo do amazoniano que eu ia naquelas viagens, quando se tratava do Rio Madeira, que é praticamente uma reta, por isso que corre muito, mas quando era do Juruá, nós passávamos 6 horas da manhã aqui e o rio ia serpenteando, 6 horas da tarde nós estávamos a 200 metros de onde nós havíamos passado pela manhã. O Juruá tem essas coisas. E não dá... Sinuosidade, né? E não dá para você governar um estado sem... Principalmente nessa questão. O deputado atuante, o deputado que vai no interior, tem, e olha, acreditem, os caras gastam com isso, e muita gente, eu falo as coisas, eu vejo sempre com bons olhos. Se não fosse sabendo usar essa para ir lá ver o problema do povo, a questão da cota que tem, esse cotão todo, e tem que pagar, custa caro essas viagens, porque é vocês que pagam isso aí nesse período que está entre uma campanha e outra, né? Claro. E prestamos conta. Né? Na época do processo eleitoral, toda e qualquer despesa classificada como de campanha tem que ser prestada conta, inclusive indicando a origem do recurso, de onde ele veio para você investir. Isso é feito com muito cuidado, tanto é que, graças a Deus, nunca respondemos processo com relação às prestações de contas. Isso todos os anos, deputado? Todas as campanhas. Todas as campanhas. É. E durante o ano que você costuma ir, isso aí é A gente recurso faz, próprio faz. ou... Não, a gente faz cota. Cota. Pega carona, ou acho que dá uma ida, dá uma volta, e a gente vai... Leva alguns colegas, às vezes. Isso é muito importante saberem que é do dinheiro deles, não é verdade? Isso Não, mas é isso. Porque é muito fácil ir só com dinheiro de campanha, né? Só naqueles períodos. E ele levantou né? também a questão de que os deputados têm aqui uma fonte de recursos para o exercício da atividade parlamentar, que é o CEAP. Então você não pode fazer longas viagens, mas nos municípios mais próximos você pode recorrer, em razão do custo. Mas isso aí, ninguém... Deputado Belão, Eu e deputado Átila, senhor... nós não costumamos medir distância e nem demonstramos cansaço. Eu acho que lá isso... em Itamaraty, atrás de uma liderança para nos apoiar
e nos dá um voto de confiança. Eu acho que o senhor perdeu as contas já de quantas viagens o senhor já fez para o interior. Eu acho. Eu não acredito. Confesso que Impossível realmente, contar. Eu não acredito que o senhor tenha tenho- anotado tudo. Não tenho contabilizado, não. Mas já teve um perrengue no ar e no avião, assim, que o senhor disse, meu Deus, eu acho que eu vou embora hoje. Já. Pai nosso que está no céu, Já alguma teve. coisa Já em assim. duas teve oportunidades. muito. Uma Já vez. teve? Como é que foi? Uma Não vez volto de- mais de- aí? E em que ano foi, o senhor lembra? Isso faz uns 6 anos. Como é que foi isso aí? Pauini para Boca do Acre e pegar o Boeing em Rio Branco. No meio da viagem de Pauini para Boca do Acre, o avião lotado, 6 passageiros, um Cênica. E o motor parou. Em pleno voo, o motor parou, foi aquele clima, né? Aí nós recorremos ao comandante, disse, tenham calma, que nós vamos demorar, mas nós vamos chegar com o motor e a gente consegue chegar em Boca do Acre. Então, uma distância que seria de voo Olha só, cara, se acalme. seria de 7 minutos, nós passamos 15 e conseguimos, graças a Deus, pousar em Boca do Acre. Esse é um outro. Uma outra ocorrência também que me assustou foi de Juruá para Maranhã. O pastor Benner, um americano, ele costumava me chamar Belon, e eu perguntei dele, pastor, essa aeronave é um anfíbiozinho de Sim, ele 3 lugares. ficava lá em Benjamin, É. lá, né, o avião Pastor dele. Benner, essa aeronave, se parar o motor, a gente consegue aquatizar? Sim, Belon, tranquilo. Aí, de Juruá para Maranhão, eu dei uma adormecida que eu vinha como copiloto dele, eu e ele, e atrás o meu tio e um outro parente nosso lá. Eu despertei a hélice parada. Na tua frente, ali. Assim, o comandante aqui, o pastor Benner, e eu aqui do lado dele. De repente, aquele silêncio, eu acordei, a hélice assim, parada. Pastor, o que houve? Vamos Calma. pousar para lhe provar que o avião é plena, sem precisar ligar. E pousou, aquatizou. Aí eu digo, nesse avião, eu vou até para o E fim eu do acho que mundo. nunca mais você faz pergunta dessa. Eu não quero mais, eu não quero mais esse aviador teste. aqui. Nunca mais você vai fazer pergunta assim para eles lá. Osmar é aviador e estava só observando aí. Aqui é o avião de asa alta, normalmente, que faz isso, né? Nós temos uma terceira oportunidade lá em Jutaí, era uma pista de pouso de garimpo, né? Normalmente nessa pista você amarra, você coloca Um tronco. um tronco aqui e um cabo. Amarrado no avião. Aí amarra no avião, amarra aqui, aí o avião põe toda a força, aí alguém tá interessado. Aí você... Como é que é isso? Como é que pode acontecer? Toda velocidade, o cara dando pressão na... Aí É como se fosse um porta-aviões, né? ele mete a teçadada no cabo Tem e o que avião... lançar, Porque a embora. pista é pequena, né? Pista pequena. Olha, tem uma história aqui que eu vou dar um jeito de usar, procurar palavras, que a história é extremamente engraçada. Ele vai saber, ninguém vai citar o nome da figura que estava lá dentro. Muito experiente em viagens longas, nós tínhamos que fazer uma viagem de lá do Alto Solimões para cá, no avião Caravan, que é um avião lento, muito seguro, mas lento, ia dar umas 4 horas de viagem. Ele já sabe da história que eu vou falar. E aí, sempre os prefeitos, ou então vai em épocas de festa, normalmente, muita comida, e eles, não vou comer, não, obrigado, aí vão lá, belisca, faz o H-Meron. E tinha um desses amigos que estava começando a andar pelo interior, cara de primeiro mandato e tal, achou de tartaruga, estamos aqui, e foi se enchendo, rapaz, para com isso, vai ter problema, 4 horas de voo, hein? Mais ou menos, né? Aí vamos embora. Na primeira hora de voo, Patrick, o cara começou a reclamar, rapaz, não tem banheiro nesse avião, ele carrega 8 pessoas, 10 lugares, né? Contando com a tripulação, mas não tem banheiro, e ele ali... Rapaz, a gente preocupado, né? Olha aí, segura aí, rapaz, não vai fazer besteira aqui dentro do avião. Não teve jeito. Só não podemos revelar o nome, né? Não podemos revelar o nome. As 2 horas, porque a figura ainda está por aí, né? Já tá. Há 2 horas de voo, mais ou menos, o inevitável aconteceu. Agora tu imagina, todo mundo fechado no avião. Nessa hora não dá nem para colocar a cara para fora da aeronave. Agora vamos perguntar uma coisa Não, aqui aí pro- tiveram que descer em Tefé, né? Foi reprogramar o voo.
Eu quero perguntar uma coisa agora pro Jorge Lins. Tu já tens alguma história para contar nessas tuas viagens aí pro interior? Olha, essa questão de você viajar, assim, apesar da gente saber que o cara, como por exemplo, é uma aeronave extremamente segura, estável, mas a gente sempre ficou com aquele receio, porque o clima aqui no Amazonas, ele é muito imprevisível também, né? Então aqui, você está aqui, por exemplo, no município de Manicoré, tá um sol maravilhoso, você pega... Eu não entendo muito dessa parte de aviação, apesar de gostar bastante, mas eu não sei a quantos pés um avião como esse voa, né? De repente, o senhor pode saber, eu não sei. Mas assim, a gente às vezes entra numa formação, numa nuvem, é uma turbulência, e a gente já tive o desprazer de ter tido essa experiência de algumas turbulências Você que me estava deixaram com meio seu pai ou não? Não, É o treinamento. com os meus irmãos. Meus irmãos. Meus irmãos, mas a gente acredita e tem muita fé em Deus que quando a gente faz uma viagem como essa, os propósitos são bons, são altruístas, que é justamente poder servir ao povo. E, você já trabalhou no interior como médico? Já trabalhei fazendo ações itinerantes. Ah, sim, mas de trabalhar, de ficar não, de residência não. Não, né? Agora, quer queira ou não, ainda falando na tua pré-candidatura, você carrega o Lins no nome. O irmão dele, que é o Átila, ele já pude entrevistar o Átila, me assustei quando olhei no meu Facebook, tinha um pedido de amizade do Átila Lins. Eu falei, não pode ser o Átila, deve ser outra pessoa. E aí eu te pergunto, isso é bom ou ruim para você, ter o Lins no seu sobrenome para o que você quer seguir? Patrick, ao longo da minha vida, na minha caminhada como médico, desde a formação na faculdade, as pessoas acabam tendo uma ideia assim preconcebida. Porque é filho de deputado. Então você sempre está numa situação em que você tem que provar para as pessoas que você não é exatamente aquilo o que elas pensam que você seja, né? Então, eu e os meus irmãos, nós sempre fomos acostumados com isso. E isso ao longo do tempo vai tarimbando a gente, né? Então, graças a Deus, eu sempre consegui vencer essas desconfianças através de quê? Do trabalho, da determinação, do empenho, da disciplina, do respeito para com os pares. E isso, graças a Deus, vem pautando a minha caminhada aí como médico. E, naturalmente, como pretenso político, não pode ser diferente. Até porque, graças a Deus, nós tivemos bons exemplos dentro de casa. E o meu pai soube passar esses valores para a gente, de geração para geração, de gerações para gerações, porque os meus avós passaram para ele e, consequentemente, ele para todos nós. E meu objetivo de entrar na política, ela é muito clara, é muito claro para mim, né? E graças a Deus eu sei o que eu quero e por que eu quero. E, graças a Deus, ao longo de todos esses anos, a gente vem amadurecendo essas ideias. Porque as pessoas já falavam para mim, Jorge, e quando a gente percebe que tem uma vocação, é porque as pessoas vão falando, Jorge, tu tem que investir, tu tens que seguir a carreira política do teu pai. E eu sempre relutei muito, porque eu entendi que eu precisava galgar meu espaço como médico primeiro, até porque o político, ele está político, né? Dificilmente você tem uma carreira política tão longeva como a do meu pai e a do meu tio. Então, eu senti essa necessidade de chegar onde eu queria como médico para poder investir na atividade política, porque a exemplo do que eu faço na medicina, que é salvar vidas, o político ele salva vidas também, num outro contexto, né, numa outra perspectiva. Mas quantas vezes eu vi meu pai ajudando pessoas, usando da influência dele para agilizar um transporte numa UTI aérea de um paciente que está adoentado lá, grave no interior, e poder vir para Manaus e ter seu tratamento aqui. Quantas e quantas vezes ele já ajudou, através do seu mandato, a botar comida na mesa daquelas pessoas que estão ali passando quantas vezes necessidade. deu carona para doentes nas cidades, também vi isso aí muitas vezes, quantidade de lugares que tivesse lá, pode... Não era verdade? Com certeza. Pago por eles. Então são exemplos que eu tive ao longo de todos esses anos, né? Desde meus 6 anos foi a primeira campanha do deputado Belão, que é meu pai. E ao longo de todos esses anos a gente vem vendo com os exemplos, porque é muito fácil as pessoas chegarem e falarem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o mais importante é você demonstrar na prática. E graças a Deus eu tenho esses exemplos. Os meus propósitos
são os melhores possíveis e fazer valer essa vocação que é dos Lins de Albuquerque, de Tu já fazer viste política o teu como pai- instrumento de bem servir. Tu já viste o teu pai brabo contigo alguma vez? De chegar, vem cá, rapaz, senta aqui. Ah, várias vezes. Ou ele não é disso, ele é um paizão, sinceramente falando. Olha, eu acho que eu não reclamo. Meu pai já foi duro muitas vezes comigo. E nem por isso eu e os meus irmãos nos milindrávamos por conta disso. E hoje, graças a Deus, se a gente é o que é, se a gente faz o que faz e segue esses princípios, foi pela criação que ele e minha mãe nos deram. Tem coisas que só o Isso tempo se chama ensina pra educação. Educação. gente. E tem coisas que só o tempo ensina pra gente. Não tem Exatamente. jeito, né? Você já levou esse moço lá no Alto Solimões? Já apresentou? Já disse o que ele pretende? E como é que foi a aceitação por lá? Já começou, bom, primeiro, de forma disciplinada, que é importante, antes de um pré-anúncio da pré-candidatura do Jorge, eu tive o cuidado, o respeito com todas aquelas lideranças que estão perfiladas conosco ao longo de décadas, Acompanha há muito tempo. consultando. O que você acha dessa ideia assim, assim, assim? Qual é a sua opinião? É importante a sua opinião, é importante a sua participação, é importante a continuidade do seu apoiamento para uma pessoa que possa representar o que o Belão representou para você ao longo dos tempos. Então eu fiz essa consulta prévia, não é de goela abaixo não, como eles costumam dizer, ouvindo as pessoas. E como é que foi a Associando- receptividade dessas pessoas? Graças a Deus, unânime, favorável. Deputado, é uma decisão acertada, oportuna e que representa uma grandeza de decisão e de espírito público. Porque eu tinha a minha reeleição garantida com o trabalho que a gente tem, né? E de desprendimento, né, É. pai? E aí eu vou lançar o Dr. Jorge Lins, um histórico de vida. E se alguém acha que eu fui um bom parlamentar, eu entendo que ele deverá ser melhor do que o pai, porque eu faço parte de outras décadas. Ele não. Daqui para frente, cada um tem que ser melhor ainda. E É tudo, uma e coisa- tudo foi Eu muito acredito natural. muito que ele me supere. Exatamente. O pai sempre quer isso, né? Eu, pelo menos... Já eu- tá superando. É, já tá superando. Eu vou estar umbrado com ele, ombro a ombro, É verdade. para orientá-lo, para aconselhá-lo. E eu com a Olha essa casca de banana aí que colocaram no teu caminho. Pula, E eu- salta. Verdade. Hein, pai? Que a função vai continuar ad eterno enquanto vida eu tiver. E eu com a disciplina, que é essencial para poder ouvir a voz da experiência e poder, claro, naturalmente, procurar o melhor caminho para bem servir o povo, porque Então, é dessa eu forma que a gente proclamo vai isso. construir. Se eu sou considerado um bom parlamentar, ele tem que ser melhor do que eu. E eu vou pedir dele isso permanentemente. Belão, você já é recordista aqui na nossa região, com 8 mandatos. Você é o que mais teve mandato aqui na história. Eu sou o último dos moicanos. Daquela turma que começou em 1990, que ainda está na política, o Herói ainda está na política, mas já perdeu a eleição, o Ronaldo saiu, e você... Luiz Fernando, Luiz Fernando. Rizonildo, Esses já saíram todos. Esses aí. Gelson Gonçalves, Só o remanescente aquele da de Manacapuru, 90. né? O Jamil Cefaí, todos. Já saíram. E, Só resisto. e o Átila Lins, Grande que são Belão. 11, ele está faltando um mandato para quebrar o recorde lá da nacional. Não, o né? Átila hoje ele é o decano da Câmara dos Deputados. É. É o decano. É o parlamentar com o maior número de mandatos na Câmara dos Deputados. Não é o mais velho, né? O maior número de mandatos. Tem Como eu 8 sou aqui no federal. Amazonas. Aqui no Amazonas eu sou o parlamentar com o maior número de mandatos da história Da do história parlamento do Estado. amazonense. E o Átila em Brasília Tá faltando um é o para. decano. Porque está faltando um mandato, porque teve um que. Eu vou completar o 9º. Porque votando no George, está votando nesse velho guerreiro no Belão. Verdade. Para o 9º mandato. Aí depois é contigo. E a política de vocês começou com o Zé, né? O Zé Lins. É, O Zé Lins amigo. foi o Grande amigo mentor. meu. Foi. O Zé Lins foi o mentor. O Zé Lins, ele era o que organizava tudo e todo mundo pedia a benção dele. O Zé Lins é Agora, uma Belão, figura singular. permita-me chamar de Belão, porque é Claro. assim que o povo te chama. Belão.
Eu não sei se o povo lá te chama, chegou o deputado Belarmino Lins, pode ser chamar também. Mas o povo Só o locutor oficial diz assim. E aí, Então, se alguém tiver com raiva de mim. em toda essa tua vida política, teu filho falou que muitas vezes tu tiveste de ajudar até pessoas a transportá-la do interior para a capital. Eu nunca vi você se aborrecendo com ninguém, nem no parlamento, nem em rede social. Eu nunca vi. Pelo menos não demonstra. Eu nunca vi. O senhor já se aborreceu com um colega seu de parlamento, já se aborreceu com um prefeito de interior, já ficou aborrecido, para não dizer puto, com um governador? Isso já aconteceu contigo? Ou você toma algum tipo de medicamento que eu acho que a gente precisa? Não, digamos, quando eu tinha a responsabilidade de presidir a Assembleia, para conter os ânimos, eu precisava, às vezes, comandar. E isso poderia tentar ferir, as pessoas acharam que poderia ferir a suscetibilidade do colega. Mas, ao retomar a ordem, prontamente eu dizia, você está com toda a razão. Eu que estava numa trilha diferente, mas me recomponho. Mas já estava superado o clima, nós já tínhamos retornado o clima tranquilo, entendeu? Mas fora isso, não. Não deu nem vontade, não? Não. Também confesso não. Que quando alguém me provoca, eu dou uma volta. Você não passa recibo, né? Tá tudo bem, amigos? Tu viu bem? Como é que você sonhou bem? Teve pesadelo? Eu descontar e vou levando. Os meus problemas fora de casa, eu não levo para minha casa. No meu trabalho, eu não os levo para casa. E se tiver algum problema na minha casa, por que levá-lo para fora se as pessoas não têm nada a ver com isso? Eu procuro circunscrever em cada área de atuação. Eu sou um homem de paz. Eu diferente de quando eu era jovem, eu gostava de muita confusão. Que tipo de confusão? Uma briga mesmo, de adolescentes, 14, 15 anos. Tipo dois galos ali, vai. Quem for mais bravo, cospe do Pedro Show. Essa aqui é tua mãe? Mas olha, por exemplo, eu confesso a vocês que eu tenho um legado que isso me deixa compensado na minha história política. Quando eu ascendi à presidência, eu tenho que desmontar aquilo que me parece ser um assinte à população brasileira, aos trabalhadores, às massas trabalhadoras. O deputado, no mandato de 4 anos, ele tinha 1 ano de férias, que nós chamamos recesso parlamentar. 90 dias de recesso, a cada 12 meses. Era uma excrescência para com o trabalhador, para com o professor, que tinha só 30 dias. Eu, na condição de presidente, com toda a força política de quem começa um trabalho, eu digo, está na hora de mudar. E vamos servir de exemplo para o Brasil. E mudamos de 90 para 45 dias. E o Brasil inteiro se ajustou, até o Congresso Nacional, para 50 dias. Verdade. As câmaras municipais do interior, a mesma coisa. Mesma coisa. Congresso, Senado, Câmara, Senado, tudo, 90 dias. Então, durante o mandato de 4 anos, 1 ano você estava de repouso. E tem mais, 45, porque no final do ano tem, já antecipa, normalmente as festas... 30 dias de janeiro e 15 dias de julho. Depois eu tentei abolir os 15 dias de julho, porque nós não somos estudantes mais, nós somos trabalhadores... Igual a todo mundo. Né? Então, mas não concordaram comigo, não. Pode ser que lá no futuro alguém faça isso. Vai ficar tudo 30 dias. O que muita gente não sabe é que, além das 3 reuniões que tem na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, existem as comissões e os caras acabam trabalhando todo dia. Chega final de semana, no caso dos irmãos Lins, vão para as bases, onde estão os seus eleitores. Isso é todo dia. 365 dias acaba estando ocupado na atividade política, né? Bom, nós já estamos quase na hora do segundo intervalo. Mas uma outra coisa também que me deixa... Ainda temos 3 minutos. Eu não diria envaidecido, mas orgulhoso, né? Quando eu fui assumir a presidência, eu disse, outros colegas me antecederam, o Maneca, o Lupécio, o Lino Xíxero, todos sonharam
em construir um novo complexo para o parlamento que pudesse representar a pujança da economia do Estado, a autoestima do povo amazonense, ter um ambiente compatível para receber, não com ostentação. Quando eu assumir a presidência, eu vou partir para novas instalações da Assembleia. Não, eu quero falar sobre isso aí no próximo bloco, tá? Porque não podemos trazer aqui, conversar 1h30 e não falar da maravilha que vai ficar 100 anos aquilo ali. Já foi planejado o número de carros, de vários estacionamentos, serviu a Copa do Mundo aqui, ali aquele complexo, todas as vagas, e tem mais. É a casa do povo, confortável, né? Totalmente diferente. Vamos fazer logo o intervalo, pessoal? Aí a gente volta já já. Esse intervalo, como diria o Chico Anísio, é só vapt-vupt, e voltamos para a última meia hora do nosso programa. Passa rápido, né? Vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Ao vivo, pela Rádio Cavoc e também pelo nosso site, com as imagens aqui desse bate-papo gostoso na hora do rush. Ou para você que acordou de madrugada e foi lá no nosso canal de YouTube, ou através do podcast, que a partir de amanhã nós vamos enviar para vocês os 3 blocos, para vocês, com as suas assessorias, nos ajudarem a ter esse acesso. Nós estamos batendo papo hoje com o deputado Belamino Lins, um decano aqui, o recordista de mandatos na nossa Assembleia Legislativa, que agora, nesse ano, não está pré-candidato à reeleição, como vem acontecendo nos últimos 32 anos quase. Ele está passando, eu digo cetro, está passando todas o bastão para o Dr. Jorge Lins, que, como ele disse, dos filhos é o que mostrou mais vocação. E não é novo na política, já atua, já acompanha o pai, sempre mostrou interesse. E nós estamos na mesa com o Patrick Mota, jornalista conhecido de todos vocês. E você sabe que a gente observa, né? Desculpa, você ainda ia continuar a apresentação aqui. Milton Cordeiro e Dr. Luiz Mário. Vai, é isso aí. É com você. Eu noto que tem 2 frutas aqui na mesa. Uma que é o abacate, a outra que não sei se é manga, não sei o que é, não sei. Mas o senhor falou em caramuri, alguma coisa assim, de 4 em 4 anos, não foi? O senhor falou ainda há pouco? De 4 em 4 uma fruta. Que caramuri. Qual é o nome? Caramuri. Caramuri. Só existe no Alto Solimões. E só dá de 4 em 4 anos. Só dá de 4 anos. É por isso que quando a gente vê aqueles políticos que eles vão naqueles locais só de 4 em 4 anos, eles não têm vida longa, não. A gente observa isso, que eles não têm vida longa. E quando ainda há pouco o seu filho que aqui está, Jorge Lins, que está respondendo a todas as perguntas, não está fugindo não, assim como o senhor, estão fazendo a mesma coisa. Eu preciso me direcionar a ele. Tu estás preparado para, quando o teu pai se aposentar, que pelo jeito ele já está entregando aí para você, tu aguentar esse homem aí, que esse homem não vai fazer mais nada. Então eu te pergunto, tu estás preparado para aguentar esse homem te ligando toda hora, te visitando toda hora? Só no ouvido, né? E só no teu ouvido também? Olha, eu confesso que para mim vai ser um prazer poder contar com a ajuda e o apoio do meu pai, porque primeiro, pai é pai, né? Ninguém substitui a figura do pai nas nossas vidas. E claro, pela experiência na vida pública que ele tem, né, quase 32 anos de mandato como deputado estadual, decano da Assembleia, ele vai poder me orientar e me dar, se assim Deus permitir, se eu obviamente for eleito, vai poder me orientar e, como ele sempre fala para mim, tá ali olhando e sempre tirando aquela casca de banana que você pode pisar e escorregar. Então, para mim, isso é um privilégio, Patrick. Para mim, isso aí não incomoda, não fere meu orgulho. É claro que tem certas situações, tem certas questões que é natural eu querer imprimir o meu perfil, a minha forma de trabalhar. Naturalmente isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer, dá a minha identidade ao meu trabalho. Mas sempre, obviamente, tendo o apoio, tendo o conselho, tendo a orientação dele. E assim é dessa forma que a gente vai caminhar. Eu e os meus irmãos, a gente sempre fala, muito difícil. Nosso pai, ele goza de saúde mental, saúde física. Para ele ter tomado uma decisão dessa, eu não tenho a menor dúvida que a gente até pensava que poderia não acontecer ainda nesta campanha. Porque como eu estava comentando, não houve pressão da minha parte. As coisas aconteceram muito naturalmente e ele entendeu que o momento é esse. E eu estou aqui pronto para poder me colocar à prova e dar essa continuidade. Então, as coisas aconteceram muito naturalmente. Mas eu acho difícil meu pai pendurar a chuteira. Né? Eu acho que o futuro reserva algo de bom para ele. Ô Belão, e eu faço a mesma pergunta para o senhor.
Você vai aguentar ficar sentado ali naquele negócio de comissão, de assembleia, de viagem, de junto à população? Ou vai ficar descascando tucumã? Vai ficar comendo ali jogando dominó? Como é que é? Quais seus Indo planos nos depois? bailes, né? Eu posso evitar que os abacabeiros de plantão possam enganar a boa-fé das pessoas, né? Mas eu vou estar atuando com o vigor físico que eu tenho. Eu vou visitar, vou cumprir uma missão do meu filho, posso representá-lo lá na nossa terra, posso representá-lo no Alto Solimões e depois trazer a contribuição política para ele tocar para frente. Acompanhar as campanhas municipais. Eu não vou me desligar da vida. Não. Eu não vou me desligar da vida. Mas Política. É isso, a dele Uma vida política. política, da vida pública. Na né? verdade, ele só Mas é vai a vida deixar de dele, ser né, Patrick? deputado para não cumprir aquelas as Não reuniões. tenho nenhuma atitude que possa, digamos assim, fazer com que não seja evitada. Minha vida sempre continua normal, sem vaidades, vaidades com aquilo que eu faço. Procurar para fazer certo e não me envergonhar no futuro da família que eu tenho e dos meus atos praticados. Pela porta da frente que eu entrei no Parlamento Amazonense, eu vou sair pela porta da frente que tem o nome do Homero de Miranda Leão, construído por esse caboclo fontiboense, que é o novo complexo da Assembleia que representa o orgulho do nosso povo. Instalações compatíveis, sem ostentação, feito em tempo recorde, sem dever a ninguém. Então aquilo ali, o que os outros sonharam e não realizaram, tornou-se um pesadelo. Para mim, não. Um sonho belo. E a forma que ele anunciou a construção Paulo Amazonense. desse complexo que tem, do Parlamento Estadual, eu me lembro ainda ali no prédio antigo do centro da cidade, naquele hall ali próximo dos elevadores, você mandou colocar uma maquete ali. Foi assim, assumiu, não demorou muito, ele deve ter reunido o pessoal, tal, mandou fazer a maquete, colocou lá anunciando de imediato para o público e para os funcionários. Quanto tempo depois tinha inaugurado? Foi coisa... Nós assumimos, aí eu comecei a constituir uma comissão para ouvir os funcionários aposentados, os efetivos, os comissionados. Depois comecei a reunir com os deputados, com o arquiteto presente, para poder conceber um projeto que pudesse expressar o sentimento. Até então não tinha Do local público aí, não tinha externo. nada. Hã? Não tinha local ainda. Não, do público externo e do interno, que são os funcionários, ouvindo as lideranças e tudo mais. Tinha um local que foi sonhado pelo Lupercio, pelo Beto Biquiles, pelo Maneca e pelo Lino, que é onde hoje ela está fincada, a Assembleia. É um terreno do Estado e... Foi utilizado muito tempo por uma construtora, né? de uma construtora que o Estado assumiu como pagamento da dívida. Aí eu cheguei com o governador, à época, o governador Eduardo Braga, governador, nós temos um sonho acalentado por décadas e eu precisava tentar viabilizar, tornar em realidade esse sonho. O que é, Belarmino? Digo, é a construção da nova sede da Assembleia. Mas você tem que pensar aí, tem recursos? Eu não estou lhe pedindo recursos. Eu vim aqui para lhe pedir o terreno, que é do Estado. Fica ao lado do fazendário, está comprovadamente que é de propriedade do Estado. Eu só quero que o senhor faça doação para o parlamento, o resto é conosco. E ele imediatamente chamou o chefe da Casa Civil e mandou fazer o decreto de afetação. Se for do Estado, baixe o decreto de afetação, doação para o Poder Legislativo. A partir dali, nós começamos a dar celeridade, a esquentar o maçarico, eu costumo dizer, queimando as gorduras em todos os cantos, para sobrar dinheiro. E em 10 meses nós construímos aquilo, porque nós chegamos a uma fase para inaugurar, antes das eleições, 3 turnos. E a empresa diz, mas como é que nós vamos manter um terceiro turno? E a garantia do pagamento. Digo, produza e a Assembleia lhe paga, sem atraso.
nós inauguramos 10 meses aquela obra. 10 meses. E para quem não sabe, além daquilo E que o você Estado, vê... o Estado não entrou com um centavo. Mas eu acho que o parlamento é grato pela doação do terreno. Ainda tem foi mais 2 andares um para avanço. baixo. 2 andares para baixo. Tem Além 3 daquilo... 3. subsolo. Além do que você vê do nível da rua para cima, tem 3 que é muito mais complicado fazer esse tipo de construção. E você entregou um auditório também logo atrás, né? Tem o auditório e tem o centro técnico, que abriga a escola do Legislativo. De tudo que está ali, parece que o estacionamento foi feito já na gestão Só o edifício, garagem que não foi. Que é lá atrás, uma quadra Ricardo poliesportiva, Nicolau. com piscina, para os velhinhos fazerem a prática. pessoal deles. usa? Tem. Eu não sei de lá para cá se estão mantendo, mas a quadra poliesportiva lá atrás, para agregar as famílias, até com piscina para a melhor idade, porque o centro técnico foi concebido para funcionar a escola do Legislativo e a atenção à melhor idade. É um belo prédio que tem o nome do... A valorização do ex-funcionários... dono daqui, da Conversa Federal, né? Né, Belão? A valorização do aposentado. Há uma tradição ali na Assembleia Legislativa, os caras recebem primeiro, os caras agora têm aquele espaço, eles utilizam. E quando eu assumi a presidência, os aposentados não tinham onde se reunir para poder entrar com um pedido, requerimento. E eu arranjei a copa que ficava no andar térreo, ali na 7 de setembro. E disse, olha, a copa vai para outro lugar, porque aqui vou transformar numa sala para recepcionar os aposentados. Todo dia de pagamento ele tem onde tem um computador para fazer um requerimento, um cafezinho, um lanche para eles. E passei a adotar no primeiro mês de administração. Meu caro Belão, meu caro Jorge Lins, foi uma alegria poder, aqui no programa A Hora do Rush, comandado pelo Pitanga, comandado por nós 3, rapaz. entrevistar. Na verdade, nós 6. Hoje sim. Você. Eu te desejo muito êxito na tua corrida. Você tem um homem aí muito experiente, que é o Belão. Ele mesmo já citou umas 3 ou 4 frutas. Eu gostei do abacabeiro. Ele disse que tem muita abacaba por aí. Tem mesmo, né? Mas é um auxílio a você de um pai, mais do que um político experiente, de um pai. E nenhum pai quer ver um filho em situação errada, não. Então, meu irmão, boa sorte para você, felicidade. Eu preciso sair agora, que eu tenho um compromisso que é contrato. E esse compromisso, o trânsito, imagina como é que tá, né? Então eu não quero chegar atrasado, mas desejo ao senhor umas boas e merecidas férias. Desejo ao senhor, quando o senhor estiver ali dizendo, pô, me arrependi, que eu duvido que o senhor vai dizer, mas diga, me arrependi, vou encher a paciência de alguém. O senhor escreve alguma coisa lá, que sabe não escreve até para Cavoque, quem sabe não fica sendo um comentarista da Rádio Cavoque, um articulista da Rádio Cavoque, não é? Estou jogando isso aqui porque tem 2 diretores aí, eles que se virem. Estou jogando aqui para eles. Estou jogando para eles. Um abraço para você, abraço Pitanga, abraço, um abraço para você. E muita felicidade. Obrigado, Juliana, assessora de imprensa que organizou tudo isso. Obrigado, Juliana, a você, um abraço para o teu pessoal todo que está aí, para a menininha que está aqui, a Marcede, que também é excelente profissional, o rapaz que está aqui, a todos vocês. Um abraço. Mas Patrícia, a tua participação nessa conversa, sem dúvida, enriquece, não o debate, mas o bate-papo. Pela tua experiência, pela tua sensibilidade e pela tua história como profissional da imprensa. Respeitada. Eu saio daqui lhe agradecendo mais uma vez. E lembrando da vez que eu fui à Assembleia entrevistar alguns deputados, o senhor estava lá todo de verde, que eu quase mato continência, pensando que era um coronel. Do paletó todo de verde. O senhor deve lembrar disso. Eu lembro. Eu ainda tenho esse terno. Deixa eu fazer uma observação aqui. Já é a equipe nova aí ou estão somando as equipes? Você já tem uma equipe? A própria equipe de comunicação? Já temos eu já tenho a própria equipe aqui. Já, o comigo, tá me acompanhando aqui. Comandada pelo nosso... o Taketomi, né? O Taketomi, que é... O Taketomi tem 15 anos, né? Já está há um tempão. E é um excelente jornalista, sem dúvida nenhuma. E eu espero que até nisso aí você... Porque tem uns caras que escolhem as editorias diferentes, né? E o Taketomi, desde muito tempo, sempre escreveu, foi um jornalista honesto,
na questão política, né? Eu gosto, o material que ele manda para nós, para o sistema em que eu estou comandando, o meu sistema lá, e aqui o jornalismo aqui da Cavoc, eu sempre, quando publico as coisas, eu digo contexto da assessoria de comunicação. É importante você, quando o texto é bom e honesto, a gente tem que dizer de quem está mandando para cá. Ainda há pouco eu perguntei sobre situações engraçadas. Você foi buscar a história de menino. Não, eu estava falando das visitas, das figuras interessantes, engraçadas que nós esbarramos por esse interior aí. Eu conheço Parintins, então tem um monte, né? Benjamin Constant tem uma turma. E como você vai em período de festas lá, normalmente já virou uma tradição. Ele tem que ir para algum lugar onde tem a música para ele dançar. O Átila também é um pé de Eu bola, gosto né? de dançar, faz bem à mente, ao corpo. E é uma terapia. Eu considero uma terapia. Isso não é de agora, não. Se eu tenho 76 anos, eu diria que 70 anos eu cultivo a dança. 70, eu me lembro, eu era garoto de meus 6, 7 anos, e o meu tio falecido, no salão da casa lá em Fonte Boa, ele botava uma rádiozinho para funcionar e eles, como é que dança aí, eu fui aprendendo. Lembro-me. Cantar também, o Belão gosta de cantar. Não, o Átila. Ah, é o Átila. O Átila é que gosta de cantar. Aliás, tem uma característica do deputado Átila, que se ele tivesse aqui, ele tinha contado umas 3 histórias. Alguém ia falar alguma coisa, ele lembrava de alguma, né? Belão, hoje eu não sei por que ele não tirou algumas histórias aí. Tem algumas boas histórias de os nossos bons amigos, folclóricos, muitas vezes, lá no interior. É gostoso, né? Chega com muita satisfação, normalmente, das cidades, né? Conhece todos os municípios? São situações que não agride a suscetibilidade das pessoas. Faz criar um clima amistoso, respeitoso, né? Às vezes até pode parecer folclórico, mas é bom. O ruim é quando você leva para o lado pernicioso, né? De ofensa. Verdade. É isso aí. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o pré-candidato respeito. Jorge Lins. Jorge, que projeto tu tens assim, o principal projeto para levar para o povo, no caso do interior? O que tu tens assim em mente que tu possas contribuir para o povo do Amazonas no interior? Se eleito. Fala pra gente. Se eleito. Assim, a questão do projeto, como médico, né, a gente obviamente sempre trabalha com as ideias voltadas para melhorar cada vez mais a saúde do povo do interior. A saúde, o acesso à saúde, é uma saúde de qualidade. A gente estava até conversando sobre isso aqui. E é natural que os projetos que eu tenho em mente sejam naturalmente voltados para isso. Embora o parlamentar, ele não é igual ao poder executivo, que tem a capacidade efetiva de poder promover as mudanças e levar as transformações. Mas como parlamentar, se assim Deus permitir, e o povo do Amazonas, parte dele, assim desejar, a ideia é obviamente apresentar propostas, levar ideias para que a gente possa construir essa questão de levar uma saúde de qualidade para o povo do interior. Eu defendo muito essa questão de você interiorizar a medicina especializada. O que acontece hoje no interior? O interior tem acesso a uma saúde básica. Então você tem as unidades básicas de saúde, você tem um hospital que atende ali pequena complexidade, média complexidade também, mas você precisa melhorar isso. Questão da falta de médicos, muitos médicos aqui da capital não querem ir para o interior do Amazonas, e aqui eu faço uma menção, por exemplo, a questão hoje, a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, você tem a cota para o interior. Eu acho que inclusive já tem alguma coisa nesse sentido de que esses que são aprovados no vestibular para cursar medicina pelas vagas do interior, eles têm que naturalmente, após se formarem, pelo menos contribuir, que seja 1 ano, para poder ajudar no desenvolvimento da medicina Jorge, do município. em que pese essa excepcionalidade da lei de destinar uma cota para a massa estudante. O que é ótimo que aconteça. Mas falta a contrapartida. Se levanta a questão aqui. O estudante de medicina classificado para a UEA no interior tem um nível de notas bem diferenciada da grande Manaus. Se diferencia aí e facilita o acesso do estudante interiorano a um determinado número de vagas para a UEA, para medicina. Mas falta a contrapartida, aí que eu quero dar minha contribuição. A contrapartida de quê? Um feedback.
Sim. você é beneficiado com a cota do interior E tem que retornar. e tem que dar um retorno de no mínimo um ano, como se fosse de carência, contratado, que for, prestar serviço no interior. Depois pode migrar para outros grandes centros, mas dá a sua contribuição. E eu diria para o estudante de medicina, desculpe, foi só para completar aqui, que é uma armadilha, na verdade, porque eu conheço muitos que vão lá passar um ano ou um contrato e não voltam mais, porque o cara ganha mais lá, normalmente os contratos são maiores, até mesmo por essa conotação de ser sacrificoso e tal, e não volta, constitui família, as meninas são bonitas e generosas, se for um homem vai acabar se casando, formando família. Essa questão de voltar, de retornar, é uma questão um dos motivos também, como nós temos 2 médicos aqui, ninguém é médico à toa, é questão de vocação desde sempre. Doutor Luiz, por favor. A Faculdade de Medicina, a UFAM, quando começou, inclusive eu sou oriundo da UFAM e já estou com 45 anos formado, todos nós, quando nos formávamos, nós éramos obrigados a passar um ano no interior. Então, o que se fazia? Ou a pessoa, ou o médico formava e já ia direto para o interior, ao receber o canudo dele já estava condicionado, já sabia qual era o interior que ia, ou então ele pedia um adiamento para poder ir fazer uma residência de especialista quando voltasse a servir no interior. Tipo um serviço obrigatório, né? Era obrigatório. Por quê? Porque a Faculdade de Medicina ela era subsidiada pelo Exército, tinha dinheiro do Exército. Então você era obrigado a servir o Exército, não tinha conversa. E isso funcionou. Eu saí em 77, eu sou da 7ª turma. Isso funcionou até, eu acho que o ano de 1982, 85. Como é que era o nome, Luiz Não Mário? tinha nome. Você tinha... Mas parece, a minha esposa é médica e ela fez internato rural, não é? Mas é Isso outra não? história. Durante a graduação. Eu acho que Mas é durante a externato graduação. rural. Antigamente era tributária do Exército. A Faculdade de Medicina era tributária do Exército. Nós nos formávamos e tínhamos que ir para lá. Na minha turma, alguns saíram para fazer residência. Eu fui fazer cirurgia cardíaca, o Rinaldo foi fazer cirurgia plástica, outros foram fazer suas residências e especialidades. Quando nós voltamos, viemos para cá e fomos no exterior. Eu fui para o Cucuí, cirurgião cardíaco em Cucuí, fazer o quê? Por sorte eu consegui sair lá, tá entendendo? Eu conheço. Senão você se perde. Batalhão na Você perto do primeiro perde bem. tudo que você aprendeu, você vai para lá. O Rinaldo ficou em Estirão do Equador 1 ano como cirurgião plástico. Então, a UEA ela não tem esta obrigatoriedade. Eu tenho um filho formado pela UEA, que já tem 10 anos de formado, e ele está em São Paulo há 10 anos, é cirurgião de coração no HCOR, no Hospital do Coração em São Paulo. Então não existe isso, essa obrigatoriedade. O que existe hoje é você fazer o internato rural. Você vai, a própria UEA, da UEA que tem, da UFAM não tem. A UEA você vai e fica lá 1 mês, 2 meses, eu não sei bem A quantos UFAM meses. pratica isso, eu recebia muitos alunos lá da UFAM com Mas era internato projeto rural. Rondon, era outra história. E ele, agora recente, todas eles as faculdades passam têm. 2 Agora já meses. tem, já. internato rural. Eu não Ah, sei não sei, se não vem sabia. desde lá, mas que dos últimos 6 anos para cá, ou um pouco mais. Mas a pessoa vai lá, ele vai como aluno, ele não vem tem... como- Não, não é obrigatoriedade. formado não, aí você tem razão. Mas aí não tem condição. Você já não sabe, ainda não sabe nada. É o final e do- vai para um lugar que do não tem último ano. condição nenhuma de fazer qualquer coisa. Isso é uma perda de tempo. E eles lá uma são perda de envolvidos tempo, não tem apenas em conversa. atividades de pesquisa e tal, ou de auxílio. Eles não estão lá não tem, mas atendendo, não estão aí no ambulatório nem nada. Formados não. É no último ano que eles estão. Eu reputo isso como uma perda de tempo e perda de dinheiro, porque o aluno ele não tem formação, ele não pode fazer nada, ele não pode fazer um ato médico. Não, eles estão indo Qual é a lá para finalidade? aprender Ele só. Tem que ser Aprender com quem? supervisionado, né? Aprender com quem? Aprender com quem? Quem vai dar aula para ele? Esse aqui é um urologista, trabalha com robótica. Ele vai para o interior para ensinar alguém para fazer isso? Não vai. Não tem a formação. Se você for pensar, você não tem a formação que deveria ter. Então, o que deveria ser feito? Primeiro vamos fazer a formação, vamos formar a pessoa, vamos para
Exemplo, Parintins, que tem um grande centro. Tem 2 hospitais grandes lá, tem o Padre Colombo, tem o João Cohen. Então, teria que ter os especialistas. Lá tem um polo da UEA. Treinava esse pessoal, aí o aluno vai para lá, tem treinamento, sim, tudo bem, normal. Agora, porra, vai para Envira. Eu acho perda de tempo. Na UFAM, o projeto é mais inteligente. O cara vai formado. Ele sabe fazer um parto, ele sabe fazer uma cirurgia, ele sabe fazer um apêndice, ele sabe tratar uma perna quebrada, sabe tratar uma picada de cobra, sabe fazer uma drenagem de tórax. Sim, mas um aluno com 6 anos saindo já no último ano, no período, ele já não vai no 6º ano, ele vai no início do 6º ano, sabe nada. O ideal seria depois de formado, né? É lógico. Passar um ano depois de formado, e é justamente que entra essa questão por conta da cota. A UEA, quando ela nasceu justamente, eu acredito, eu tenho essa convicção, que ela nasceu com essa ideia de dar essa cota para os alunos do interior, para que esses alunos pudessem trabalhar exatamente essa deficiência da falta de médico no interior. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu trabalhava como assessor do Amazonino, você sabe, durante muitos anos. Eu estava lá no dia em que o doutor Lourenço chegou dizendo que os 40 médicos que o Amazonino queria trazer, você era deputado, de Cuba, para dar aquele reforço, mandar para o interior, uma ação da então deputada Heron e a deputada federal Vanessa, aliás, ela era vereadora na época, não viriam mais. O Amazonino olhou assim e disse, ele estava lá na residência, não vou recorrer. Lourenço, nós podemos fazer da Universidade Tecnológica, a UTAN, um curso de medicina? Ele disse, não, nós podíamos criar uma faculdade de medicina. Disse, então vamos criar. Não, mas aí como é que a gente vai fazer, espalhar pelo interior inteiro, a questão dos médicos? Ele disse, queríamos criar uma universidade. Nós disse, vamos criar uma universidade então, com vários cursos, incluindo de medicina. Eu assisti esse diálogo. Que venha a ser genuinamente uma instituição superior do Amazonas. Veja só, alguém disse assim, mas isso vai demorar muito, nós estamos precisando de médico agora. Ele disse, no Rio Grande do Sul, lá eles estão tentando criar a universidade, tem 10 anos, não conseguem. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Essa coisa tem que dar o mérito para o Amazonino. Ele disse assim, eu quero daqui 40 dias o vestibular e vou organizando o resto da papelada. Vamos fazer o EA. 40 dias depois nós tínhamos mais de 200 mil pessoas fazendo o vestibular aqui em Manaus, incluído para medicina. Pitanga, também tem uma parte aí que o governador, à época, antes de tomar essa decisão, ele fez um levantamento de um programa de bolsa de estudo para outras categorias profissionais. O custo representava maior do que a criação da própria Universidade do Estado do Amazonas. Aí ele decidiu pela UEA, do que financiar a bolsa, criar um programa de bolsa de estudo. Muito melhor. E a UEA é uma realidade no Estado. O interior, a UEA hoje tem 22 polos funcionando a faculdade, não só nesses 22 polos, mas tem muitos outros lugares, mas 22 polos efetivamente funcionando mesmo. Nós vamos trazer o reitor, que segunda-feira eu vou estar com ele, 1h30 da tarde. E já vou fazer, para ele vir aqui para fazer, ele e a doutora Kátia, para a gente poder discutir a UEA. Você tem uma ideia, por exemplo, desse vestibular da UEA, em Fonte Boa... Deixa eu avisar para a técnica que nós vamos passar 5 minutos a mais, tá? Aprovados, 4 candidatos foram aprovados para o curso de medicina. Só em Fonte Boa. 4 candidatos foram aprovados para o curso de medicina pela cota do interior fonte-boense. Só que eles deveriam se formar e voltar para Fonte Boa. Se daqui a uns 6, 7 anos concluir esses 4 permanecerem pelo menos por um ano lá, acaba com o problema de falta de médico no interior. A dificuldade... Não à toa eles concorrem nessa situação em que o patamar das notas é diferente. Bom, um problema que existe nessa questão, principalmente da medicina, é que os alunos que passam, por exemplo, em engenharia, medicina, tem alguns cursos que eles têm que vir para Manaus, estudar em Manaus. Nos polos, por exemplo, lá em Carauari, como tem ali próximo, a cidade mais próxima do posto de petróleo que fica dentro de Coari, é Carauari, na verdade. Então, por isso, os empregos normalmente eram o pessoal lá de Carauari. E
também os cursos da UEA lá tinham muito a ver com engenharia de, não sei o quê, de petróleo e tal, e eles procuraram adaptar esses cursos de conforme com a vocação de cada polo. É justo. Né? É justo. Eles têm feito isso, foi muito bem elaborado isso aí. Bom, nós estamos quase no final do nosso programa e passa rápido que só, a conversa é sempre muito boa. Já foi 1h30, né? Já tá. Eu pedi até um pouquinho para a técnica. Mas deixa eu te falar, antes de você terminar, Você é o dono da bola, rapaz, então fica à um vontade. passarinho da internet aqui quer ouvir uma história do Belão, que ele tem cheio de história, ele não contou muito não, mas aqui tem um passarinho me dizendo aqui que numa viagem que o senhor teve aí com o Eduardo e o Belo, acho que estava no meio também, o Eduardo estava com problema na garganta, né? E o Melo parece que comprou um remédio caseiro. Qual é o nome desse remédio, estão dizendo aqui? Não, na verdade, tem uma outra configuração. É essa outra, história. né? Isso aí foi pelo Antônio, todo mundo Nós, soube numa dizer. viagem que nós fizemos a Rio Juruá, em Vira, de Ipixuna, nós fomos para uma comunidade rural, de Ipixuna. E nessa comunidade rural de Ipixuna, nós saltamos, desembarcamos, aí nos reunimos no centro social da comunidade. Aí um cidadão, um senhorzinho de certa idade, trouxe no ombro um feixe de ingá e uma garrafa de PET de Coca-Cola com açaí para o governador Eduardo Braga. Um feixe de ingá e uma garrafa de PET de Coca-Cola com açaí dentro. Quando foi à noite, o governador Eduardo se queixou que estava com problema na garganta, arranhando lá, estava sentindo algum problema na garganta. E o Melo era o secretário de governo, professor Melo, depois nosso governador, meu amigo, tenho muita consideração por ele. Teve aqui com a gente. Na hora, dentro da lancha, navegando, o Eduardo se queixando do mal-estar na garganta. Mas, governador, tem um mel de abelha da melhor qualidade aí. O senhor não quer uma colherinha do mel de abelha? Aí o Eduardo disse, aceito sim. Ah, esse mel de abelha, aquele senhorzinho lá na comunidade trouxe uma garrafa de PET para o senhor, o mel de abelha da melhor qualidade, legítimo, eu já provei, é da melhor qualidade o mel de abelha. Aí, mas o Eduardo disse, não, Melo, mas aquilo ali não era mel de abelha, era vinho de açaí, não é açaí. Aí acabou o remédio do Eduardo. Não tem mais o remédio para a garganta do Eduardo, porque o Melo confundiu o mel de abelha com açaí. Olha, Na verdade era açaí, não era mel de abelha. Tem uma mensagem aqui, eu não sei, veio só aconteceu. E aí quando a gente viajava, esse Melo, secretário, tem um melzinho de abelha para o governador melhorar a garganta dele. Eu não sei o nome da pessoa, porque veio só o número. Tem pessoas que eu não coloco o número aqui. Mas ele tá perguntando se teu filho sabe dançar, porque se vai te substituir, tem que saber dançar. Tem um treinamento aí. Olha, sei dançar sim. Eu não arredo o pé, não. Se eu for provocado a ter que, em algum momento, dançar o boleirão, que é o que ele sabe fazer de melhor, eu farei. E outra coisa, já tive oportunidade, porque ele na pegada da dança, mas eu sou na pegada da música, né? Ah, é? Eu toco sei bateria, do toco violão, canto também. Você, Pitanga toca também. você também. Nós isso. A festa, por exemplo, da padroeira lá, uma semana de festa, tá muito boa. Já podem chamar lá para Com ele fazer certeza. lá o. E o Jorge, como pré-candidato, já houve uma estreia, cantando para os seus súditos, futuros Agora súditos. melhorou, né? O Átila canta, esse aqui toca. Esse canta dança. também, e canta também. Esse dança. Lemário, Eu vou meu bom continuar amigo dançando. Milton Júnior. Eu vou continuar Já acabou, dançando. porque tem que ter horário para terminar, porque depois fica pesado para subir para o podcast também, esse programa dividido. É uma grande satisfação. Já da minha rádio você ia lá, a gente perdia tempo, perdia hora, e sempre gostei porque rendia sempre muito boas conversas, né? Deixa eu primeiro passar aqui para depois fazer a roda da mesa e encerrar com você. Obrigado, a satisfação conhecê-lo, viu? Obrigado, Pitanga, obrigado ao Milton Júnior, ao doutor Luiz Mário que está aqui presente, o Patrick que teve que sair também, meu agradecimento realmente pela oportunidade de estar aqui e poder me apresentar um pouco mais na companhia do meu pai, para que as pessoas possam conhecer mais o doutor Jorge Lins, saber das minhas intenções, que graças a Deus são intenções boas realmente de poder entrar na política e dar minha contribuição, minha humilde contribuição
e fazer valer essa vocação dos Ninja Albuquerque de fazer política como instrumento de bem servir ao povo e não de se servir. Esse é o legado que o deputado Belão está deixando, e se Deus quiser, é esse o legado que eu haverei, com a ajuda de Deus e com a vontade do povo, dar continuidade. Tá afiado, rapaz, hein? Tá bom. Luiz Mário, você tá se tornando um habitué aqui, isso é bom para nós. É pena que eu só posso vir depois da fisioterapia. Eu também operei a coluna agora, eu tenho fisioterapia das 5 até as 6h10, 6h20. É a hora que eu posso vir aqui. Mas eu quero expressar uma satisfação muito grande do Belão estar aqui. O Belão é meu amigo e nós somos amigos de muitos anos. Quando eu cheguei, nós fomos praticamente criados no Rio, e quando nós voltamos para cá, eu tinha meus 14, 15 anos, e meus primeiros amigos que eu tive em Manaus, o Belão sabe, era Átila, Acra Isper, Manel Lobo e eu. Nós éramos os 4, andávamos juntos o tempo todo, a vida inteira, sempre juntos, sempre juntos. Aí nós fomos, a gente foi fazer faculdade de medicina, o Átila fazendo direito, fizemos o diretório acadêmico, nós lutamos para o Acra ser presidente do diretório, eu era diretor administrativo, o Manel Lobo era tesoureiro e a gente vivia junto a vida inteira. Vivemos muito tempo lá, final de semana, lá no sítio do Zeca, e o Zé era muito amigo nosso. E agora poderemos ser amigo também. O Jorge não te conhecia, Jorge, estou te conhecendo hoje. Já sabia da tua história como médico, filho do Belão, mas eu não tinha nenhum contato com você, né? Então é uma satisfação você estar aqui e eu quero deixar a rádio à disposição de você, tá entendendo? O Belão, se quiser ser o nosso, vamos dizer assim, Locutor? Articulista. Não, articulista, mas... Comentarista político. Comentarista político. Fazer você comentarista político, eu acho que é muito bom. É uma rádio que está crescendo, tá nova, mas tem muito tempo pela frente ainda. E o Jorge está livre para poder usar o nosso microfone da rádio. Obrigado. E sucesso para você. Muito obrigado. O Belão sabe, eu sou eleitor do Átila a vida inteira, tá entendendo? Votei no Belão algumas vezes, mas eu tive que votar também outras vezes, em outro amigo também. Mas você, vou te falar uma coisa, espero que dê certo. Se Deus quiser. Milton Magalhães Cordeiro Júnior. Rapaz, é uma grata satisfação, eu não tinha conhecido, estou conhecendo agora o Jorge Lins, e fiquei escutando e gostei do que eu vi, porque o senhor está preparado. Não tenha dúvida, seu pai passou direitinho como é que tem que ser feito, né? A ética política que o senhor mostrou aqui, não é possível que vá fazer diferente. Senão eu sei que o Belão vai puxar a orelha. A gente sabe, a gente conhece mesmo. Porque ele nunca fez nada de errado assim que a gente conheça. Entendeu? Tanto é que a quantidade de mandato que ele tem é impossível se ele tivesse errado, senão ele não seria eleito. Isso aí é história, não tem jeito, né? E eu sei que se pisar na bola, vem o puxão de orelha aí certeiro, né, meu querido? Um grande prazer também ter o senhor aqui e a rádio está à disposição, como diz o nosso amigo Luiz Mário. Deputado Belarmino Lins, meu amigo Belão, tantas vezes tive que bater papo, mas as nossas entrevistas que eu fiz com ele sempre foi mais muito bate-papo, né? Eu me lembro que uma vez, entre as entrevistas, pouco antes, um mês antes daquele incêndio que teve lá em Benjamin Constant, gigantesco, estava você e seu irmão no meu primeiro estúdio lá, e nós estávamos falando exatamente isso do problema que existe no interior, da falta de bombeiros e tal. E eu me lembro que você pediu do Átila que providenciasse os recursos para que o município pudesse... Mas foi uma coisa. Aconteceu o grande incêndio lá, queimou um quarteirão quase todo lá, e quase dá tempo, porque as coisas já estavam caminhadas, a gente parece que estava adivinhando. Tivemos muitas histórias, era sempre com muita alegria que eu frequentava os mesmos lugares, porque onde esses dois irmãos estavam, tinha muita alegria. Alegria mesmo, de conviver, de sorrir, de abraçar. E é isso aí. E eu não sou bobo nem nada. Quando esse pessoal me chamou aqui para dar uma força, organizar a programação, jornalismo, essas coisas, e eu tenho um pouquinho de experiência, são 46 anos fazendo a mesma coisa, desde que assinaram a primeira vez a minha carteira, já faz tempo. Estou com essa cara de menino, mas eu já estou aqui, há muito tempo. E eu disse, vamos começar a chamar as pessoas que têm muito eleitor, vamos chamar pessoas que têm, no caso, cantores, artistas, para que eles provoquem as pessoas a acessarem.
Nós queremos ter 20 mil, 30 mil por dia, 100 mil. Esse é o objetivo. E você veio somar isso aí. É uma grande satisfação, uma grande alegria tê-lo aqui no nosso programa. Eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, pela longevidade na política amazonense. Eu ingressei aos 44 anos, estou com 76, e a generosidade do povo amazonense, a confiança do povo amazonense, a tolerância, a compreensão do povo amazonense. Nós não somos prefeitos, né? Cada um tem as suas falhas, mas com certeza o nosso trabalho, o povo assimilou, o eleitorado assimilou e nos proporcionou essa longevidade única no parlamento amazonense. Isso é motivo de honra, sobretudo, é uma honra para mim ter passado por tanto tempo representando aqueles que não têm voz, mas têm voto para eleger. E neste encontro agradecer ao Dr. Luiz Mário, que realmente é uma alegria revê-lo, e na época das memoráveis campanhas estudantis, com os nomes que o Lobo, o Átila, o Áquila e tantos outros. O Átila se elegeu presidente do diretório. E a partir daí nós começamos a bate-bola política. Foi daí que ele começou a entrar na política. E quem o trouxe à política foi o Zé. Ele concluiu 2 mandatos como presidente do diretório acadêmico universitário. De lá o Zé Lins, está na hora de você entrar. E nós, para fazer o deputado, eu também achei que, por exemplo, agora que o Jorge está lapidado para ingressar no campo político do Amazonas e dar sua contribuição com entusiasmo, com inteligência, com humildade. É uma coisa singular na vida do ser humano, é a humildade e convicção daquilo que quer fazer e procura fazer. Mas, por último, ao encerrar, agradecer também a presença do companheiro aqui também, eu não digo velha amizade, porque velho é o mundo, né? De algum tempo. E eu tenho certeza, sabe, também, que a decisão do Dr. George, meu filho querido, é uma decisão que vai nos dar honra e alegria na sua história política no Amazonas. Catufado de orgulho, né? Com certeza. De todos os filhos. 3 filhos médicos, 2 advogados e um arquiteto. Então é um orgulho que eu tenho de ter toda a minha possibilidade de poder criá-los, educá-los, contando com a participação efetiva da minha esposa, da mãe deles, a Luciana, uma mãe dedicada, extremamente bondosa. E aí, eu não tenho dúvida que o Jorge chegará lá, pela vontade de Deus e pela preferência do voto. Não é nomeação de um ato, de uma portaria e nem um decreto. É o voto que revela na hora da abertura. A confiança do povo. Para ti, eu vou deixar por último, mas eu vou contar, me permita contar rapidamente o episódio de ontem. Fique à vontade. O episódio de ontem. De uma sessão extremamente na Assembleia, tensa, caloroso debate lá, entre os que defendem e os que atacam, e os outros que silenciam, outros que se omitem, mas em seguida vai à tribuna o deputado Tony Medeiros, e ele começa a fazer um pronunciamento com relação às suas visitas ao interior, cingando os rios do Amazonas, como também parlamentar municipalista originário de Parintins. Num determinado momento, ele se comoveu diante de algumas situações no interior, da pobreza, do estado de pobreza de algumas famílias, e ele declarou que teve vontade de chorar. Mas eu tive muita vontade de chorar. Eu quis chorar com tudo aquilo que eu vi no interior do Amazonas. E aí eu pedi uma parte para contê-lo, porque ele podia se emocionar e chorar lá. Eu pedi uma parte, ele disse, conceda a parte a Vossa Excelência, deputado. Não. Eu digo, chore que faz bem à sua alma, ao seu espírito. E eu lhe empresto o lenço para enxugar as lágrimas. E aí acabou a tempestade do plenário. O
plenário ficou tranquilo, sereno, e nós retomamos a reunião normal, sem aqueles ataques e defesas. Mas isso é emoção. Né? Isso é emoção. A emoção muda qualquer tipo de cenário. Então, aquilo ali é uma coisa que descontraiu. De repente, desarmou os maus espíritos que deviam estar rondando ali no plenário do Araújo. Verdade. Enfim, eu quero te agradecer, Pitanga. Você é um expoente da comunicação antes do Alto Solimões, hoje do Amazonas, de norte a sul, de leste a oeste. Então, quando você prepara o seu trabalho no campo jornalístico, ele é admirado e é respeitado. Minha eterna gratidão, que você era a voz daqueles que não tinham a Alto Solimões, a rádio por 7 anos. É preciso um detalhezinho. Os programas estão esticando, mas por quê? Olha, quando eu comprei a empresa, já com as concessões, eu estava querendo, como eu fiz em Carauari, eu digo, eu vou lá em Benjamin Constant, que foi que nós ganhamos agora, o Átila me ajudou muito naquele período lá, vou instalar a rádio, treinar o pessoal, que eles vão ter que aprender a fazer um rádio como deve ser feito, com jornalismo sério, com um rádio voltado para a sociedade, porque lá o cara para anunciar aniversário, coisas da população, ninguém se cobrava nada lá. E aí eu fui ficando, ia lá, voltava aqui, ficava um tempo, ia lá, passava uma semana, depois passei a ficar mais tempo lá, aí conheci Daniele, e ela começou a me ajudar, enfim, acabei ficando 14 anos lá, e só me afastei de lá mais, porque eu ainda estou brigando na justiça, o cara que me vendeu a documentação, 12 anos depois, estelionatário, vendeu para o Silas Câmara, eu não poupo ele, falo mesmo, comprou, sabendo que era estelionato, e eu estou brigando na justiça, já ganhei 2 causas, e eu retomo, hora dessa, para retomar também as outras emissoras com as quais nós estamos concorrendo, que são mais 6 que serão espalhadas pelo interior. Gosto, e você viu o trabalho que eu desenvolvia lá, tá? E gostava quando vocês iam lá. Muito obrigado, do fundo do coração, você ter vindo aqui, era muito importante para nós, eles sabem disso, os 2 proprietários da estação, e eu estou aqui, sei que não vou ficar muito tempo, porque eu tenho minhas coisas para cuidar, quando isso aqui decolar, né? Quando tiver tudo cavoque. Tá tranquilo, tá cavoque. Quando tiver tudo cavoque. Um abraço. Amanhã, no programa de amanhã, nós teremos aqui a presença do prefeito de Benjamin Constant, que é um rapaz, um excelente prefeito, foi citado aqui já por 2 convidados, como o cara de Melo chegou a dizer, me deu muito orgulho ver a mídia nacional destacando Benjamin Constant nessa campanha da vacinação e tal, e tem dado bons exemplos como um gestor. É um jovem bom gestor, seu amigo também, né? Bom desempenho, Davi Benjamin. Amanhã ele estará batendo papo com a gente aqui na hora do Rush. Um abraço, até amanhã. Senhores. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.